Olá, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal da Astra Educa. Hoje vamos estudar língua portuguesa para o concurso da Fundação Florestal de São Paulo. A proposta desta aula é te deixar pronto para a prova com um roteiro bem direto, como se eu estivesse do seu lado explicando o que cai e como a banca costuma cobrar. Então vamos passar por ortografia e acentuação, crase, interpretação de texto, contexto histórico, denotação e conotação, tipos de discurso, intertextualidade, figuras de linguagem e, na parte de gramática, morfossintaxe, formação de palavras, sinônimos e antônimos, pontuação, pronomes, concordância, flexões, vozes do verbo, correlação verbal, regência, coordenação e subordinação, conectivos e reescrita de frases, que é aquela parte de reconhecer o que está certo e errado e transformar estruturas sem perder o sentido. Começando por ortografia. O ponto principal é entender que a prova não quer saber se você acha que uma palavra existe. Ela quer saber se você reconhece a forma correta na norma padrão. E o que derruba muita gente é confundir letras de som parecido. O famoso caso do S, Z, X e CH, ou do G e J. Por isso, você precisa ter atenção com palavras muito comuns em texto de prova, como exceção com X, excesso com XC, análise com S, paralisia com S, pesquisa com S, juízo com Z, cansaço com C cedilha, chave com CH e xícara com X. Outra armadilha é homônimos e parônimos, que são palavras parecidas no som ou na forma, mas com sentidos diferentes. Seção é reunião, sessão é divisão e sessão é o ato de ceder. Concerto é reparo e concerto é apresentação musical ou acordo. Ratificar é confirmar e retificar é corrigir. Em prova, muitas vezes o item parece correto, mas muda o sentido do enunciado e aí você perde ponto. Acentuação é outra parte que cai muito, e a melhor forma de dominar é entender a lógica, não decorar palavra por palavra. Você precisa bater o olho e reconhecer se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Proparoxítona é a mais tranquila, porque todas são acentuadas, como técnico, público, jurídico, lâmpada, música. Oxítona é quando a sílaba tônica é a última, como café, cipó, parabéns, também. Essas palavras são acentuadas quando terminam em a, i, u, em, e também no plural dessas terminações. Paroxítona é quando a sílaba tônica é a penúltima, como fácil, caráter, hífen, órfão, bônus, tórax. O detalhe é que paroxítona só recebe acento em terminações específicas, e muitas palavras comuns do dia a dia não recebem porque são maioria, como casa, mesa, parede, jovem. Outro ponto clássico de prova é o hiato, quando o i ou o ficam sozinhos na sílaba e a vogal anterior é separada, como saída, país, baú. Mas existe pegadinha. Quando o i ou o u vem depois de ditongo, normalmente não se acentua, como feiura. E tem também o caso dos ditongos abertos, como céu, herói, anéis, que em geral recebem acento quando são oxítonos. Já em palavras paroxítonas com ei e oi, muitas perderam o acento, como ideia, plateia, assembleia. E não dá para esquecer os acentos diferenciais que ainda existem e aparecem muito em questão. Por, verbo, para diferenciar de por, preposição, pôde, passado, para diferenciar de pode, presente, e tem e vem no plural para diferenciar de tem e vem no singular. Agora vamos para a crase, que é um dos temas mais cobrados e mais fáceis de pontuar quando você pega o jeito. Crase é a fusão de duas letras a iguais, geralmente a preposição a com o artigo feminino a ou as. A ideia prática é: só existe crase quando o termo anterior exige preposição a e o termo seguinte aceita artigo a. Se um dos dois não existir, não tem crase. Então, em voo à escola, o verbo ir pede preposição a e escola aceita artigo a, por isso aparece a. Agora, em voo a Campinas, normalmente não tem crase porque Campinas não vem com artigo nesse uso. Em entreguei a ela, também não tem crase, porque antes de pronome pessoal, como ela, ele, mim, nós, não aparece artigo. Outro caso importante é antes de verbo, que nunca recebe artigo, então não tem crase, como a partir de, a depender de, começou a estudar. Também não há crase diante de palavras masculinas, como a prazo, a pé, a frio,
a não ser naquela construção elíptica de à moda de, como bife à milanesa, em que a expressão completa é bife à moda milanesa, com palavra feminina escondida. Crase também aparece muito em locuções femininas, como à tarde, à noite, às vezes, à medida que, à procura de, à espera de. E um ponto que a banca gosta é crase com demonstrativos, aquele, aquela, aquilo. Se você diz refiro-me àquele assunto, é porque referir-se pede a e aquele já começa com a, então acontece a fusão. Um teste rápido que ajuda é trocar o feminino por masculino equivalente. Se você conseguir colocar ao, geralmente no feminino vai ser a. Entregou a diretora vira entregou ao diretor, então a crase faz sentido. Outro teste, quando dá, é perguntar se dá para colocar a ou para. Se o verbo aceita para sem mudar o sentido em texto formal, muitas vezes a crase some. Mas cuidado, porque nem sempre a regência permite troca livre em prova. Saindo da gramática e indo para a interpretação de texto, aqui você precisa pensar como a banca. Compreensão é localizar e entender o que está dito. Interpretação é ir além e perceber implicações, inferências, intenção do autor, ironia, crítica, ponto de vista. E o mais importante, você não responde com opinião pessoal, você responde com prova dentro do texto. Se a alternativa traz uma ideia que não está sustentada por nenhuma passagem, mesmo que pareça lógica, ela é perigosa. A banca também adora colocar alternativa com palavra absoluta, tipo sempre, nunca, todos, jamais. Em textos reais, quase sempre o autor faz recortes, apresenta condições, então essas generalizações costumam estar erradas. Outra armadilha é a alternativa que muda o foco. O texto fala de preservação com participação comunitária e a alternativa fala como se fosse só fiscalização estatal, por exemplo. Então, para acertar mais, você precisa identificar o tema, a tese quando o texto é argumentativo, e a progressão das ideias. Em textos informativos, você presta atenção em causa e consequência. Em textos opinativos, você procura a opinião do autor e quais argumentos ele usa para sustentar. Em crônica e texto literário, você presta atenção no tom, no humor, na crítica, na subjetividade. A prova também pode cobrar a relação do texto com o contexto histórico. Isso significa perceber que todo texto é produzido em uma época e carrega marcas do seu tempo. Um artigo sobre conservação florestal pode dialogar com discussões atuais sobre mudanças climáticas, sustentabilidade, fiscalização ambiental, uso do solo, incêndios, políticas públicas. Um texto mais antigo pode revelar outra visão de natureza, outra organização social, outro vocabulário e outras prioridades. Então, se a questão pedir relação histórica, você procura referências culturais, valores defendidos, termos que indicam época, problemas sociais mencionados e principalmente a visão de mundo. Às vezes a banca pergunta se o texto reflete um período de modernização, ou de crítica a um modelo econômico, ou de valorização de ciência e técnica. E isso costuma aparecer em textos de opinião e em textos literários. Agora entra um ponto muito usado em interpretação: denotação e conotação. Denotação é o sentido literal, aquele do dicionário, como a árvore caiu. Conotação é o sentido figurado, simbólico, como ele caiu em si ou a burocracia é uma pedra no caminho. Em prova, você precisa ver quando uma palavra é usada para criar imagem, ironia ou crítica. E quando o texto é publicitário ou literário, a conotação aparece o tempo todo, justamente para produzir efeito no leitor. Em seguida, vamos falar dos tipos de discurso, porque isso aparece tanto em leitura quanto em reescrita. Discurso direto é quando a fala do personagem aparece exatamente como foi dita, com travessão ou aspas, como ele disse, vou embora. Discurso indireto é quando o narrador conta a fala do personagem e adapta pronomes, tempos verbais e advérbios, como ele disse que iria embora naquele momento. Já o discurso indireto livre é uma mistura muito comum em narrativa e crônica, em que a voz do narrador e o pensamento do personagem se embaralham sem marca clara. Fica algo como ele olhou o relógio. Ir embora agora era o melhor. Ninguém o entenderia. Você percebe que não tem ele pensou nem aspas, mas a frase tem cara de pensamento do personagem. Quando a prova pede para transformar direto em indireto,
Você tem que cuidar de mudanças típicas, como eu virar ele, aqui virar ali, agora virar naquele momento, amanhã virar no dia seguinte, e o tempo verbal também muda para manter a sequência. Intertextualidade é outra noção importante. É quando um texto conversa com outro texto. Isso pode acontecer por citação explícita, por referência indireta, por paródia, por alusão. Às vezes o texto usa um verso famoso, um trecho bíblico, um slogan histórico, um ditado popular, e a questão pergunta qual é o efeito disso. O efeito pode ser ironia, reforço do argumento, crítica, aproximação com o leitor, humor. Em publicidade isso é muito comum, porque a propaganda se apoia na memória cultural do público. Figuras de linguagem também aparecem muito ligadas à interpretação. Metáfora é quando você cria uma comparação sem usar como, por exemplo, a vida é um sopro. Comparação é quando usa conectivo, forte como rocha. Metonímia é troca por proximidade, como dizer Li Machado de Assis, o governo anunciou, usando a instituição pelo conjunto de pessoas. Hipérbole é exagero, esperei uma eternidade. Eufemismo é suavização, ele partiu no lugar de ele morreu. Ironia é dizer o contrário com intenção crítica, e aqui você tem que perceber o contexto, porque a frase sozinha pode enganar. Personificação é dar vida humana à coisa não humana, como a floresta sussurrou. Antítese é a oposição de ideias, como claro e escuro, e paradoxo é quando a contradição parece impossível, mas cria efeito, como silêncio ensurdecedor. Em prova, quando perguntarem a figura, normalmente querem que você reconheça o mecanismo e o efeito de sentido. Agora vamos para a morfossintaxe, que é onde muita gente se perde porque mistura classe de palavra com função na oração. Classe é morfologia, função é sintaxe. A mesma palavra pode ser adjetivo como classe, na frase, funcionar como adjunto adnominal ou predicativo, dependendo do caso. Pense assim. Quando o adjetivo acompanha o nome dentro do grupo nominal, normalmente é adjunto adnominal, como servidor responsável. Quando ele aparece ligado por verbo de ligação para atribuir característica, ele vira predicativo, como o servidor está responsável em um contexto específico. E aí entram funções muito cobradas como sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Um dos pontos mais cobrados em banca é diferenciar adjunto adnominal e complemento nominal. O macete é observar a ideia ativa ou passiva. Se o termo preposicionado indica quem pratica a ação ou quem tem posse, tende a ser adjunto adnominal, como o trabalho do servidor, em que o servidor trabalha. Se o termo preposicionado é alvo, tende a ser complemento nominal, como respeito ao servidor, em que o servidor é respeitado, ele recebe a ação. Em amor de mãe, a mãe ama, então é ideia ativa. Em amor à pátria, a pátria é amada, ideia passiva. Isso salva muita questão. Formação de palavras é outro assunto clássico, principalmente em provas de conhecimentos gerais. Você precisa reconhecer radical, prefixo e sufixo, e entender como isso muda o sentido. Prefixo como re dá a ideia de repetição, des dá a ideia de negação ou inversão, anti dá oposição. Sufixos como som indicam ação ou resultado, como preservação, fiscalização, conservação. Sufixo mente forma advérbio, como rapidamente, claramente. E os processos principais são derivação e composição. Derivação é quando você forma a palavra a partir de outra, com prefixo, sufixo ou os dois. Tem um caso bem cobrado que é a derivação parassintética, quando o prefixo e o sufixo entram juntos e você não tem a palavra só com um deles, como anoitecer. Composição é quando junta duas palavras ou radicais, como guarda-chuva. Em alguns casos acontece aglutinação e a forma muda, como planalto, que vem de plano e alto. Em prova, podem pedir para identificar o processo ou para perceber o sentido que um afixo adiciona no texto. Sinônimos e antonímos parecem simples, mas caem de um jeito traiçoeiro. A banca te dá uma palavra e pede substituição, sem mudar o sentido. Só que sinônimo perfeito é raro. Importante pode virar relevante em muitos contextos, mas não em todos. Controle pode virar fiscalização, mas controle também pode ser domínio, e aí muda a carga.
Então você tem que ler o contexto e ver se a palavra substituta mantém tom, intenção e sentido. Antônimo, mesma coisa, ampliar se opõe a reduzir, conservar se opõe a degradar, mas dependendo da frase a oposição pode ser mais sutil. Pontuação é uma das áreas que mais dá ponto e também mais derruba, porque muda sentido. A vírgula tem usos bem definidos. Ela separa termos em enumeração, isola explicações, isola aposto, separa orações e marca deslocamentos. O erro mais comum é colocar vírgula entre sujeito e verbo, o que a norma padrão não aceita na maioria dos casos. Então evite frases como a preservação das áreas é prioridade. O certo, a preservação das áreas é prioridade. Outro erro é separar verbo de complemento, como a equipe analisou o relatório. Também está errado. Agora, a vírgula é necessária para isolar uma oração explicativa, como os servidores, que estavam de plantão, atenderam, indicando que todos estavam de plantão. Se você tira as vírgulas e escreve os servidores que estavam de plantão atenderam, você restringe. Dá a ideia de que só alguns estavam de plantão. Essa diferença cai muito. Os dois pontos aparecem para introduzir explicação, enumeração ou fala, como o objetivo é claro: reduzir impactos. O ponto e vírgula aparece quando você tem orações longas ou itens com vírgulas internas e quer organizar melhor. Aspas podem indicar citação, destaque, ironia ou uso especial de uma palavra. E o travessão geralmente marca fala no discurso direto ou dá ênfase. Pronomes também são recorrentes. Você precisa dominar pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos e indefinidos. Demonstrativos são muito importantes para a coesão textual. Este costuma apontar para o que está perto de quem fala ou para o que ainda vai ser mencionado. Esse costuma retomar algo que já foi citado ou indicar proximidade de quem ouve. Aquele indica distância, no espaço, no tempo ou no texto, como referência mais distante. Isso ajuda a responder questão sobre retomada e progressão. Pronome relativo também é perigoso, especialmente cujo. Cujo indica posse e não admite artigo depois. Então é a instituição cujo projeto foi aprovado, e não cujo projeto. Outro ponto é a colocação pronominal, que pode aparecer em reescrita. Palavras como não, nunca, jamais, que, quando, se, pronomes relativos e certos advérbios atraem o pronome para antes do verbo, como não me diga, quando se trata, que me informou. Em início de frase, na norma padrão mais cobrada em prova, costuma aparecer ênclise em muitos casos, como informou-me, mas isso depende do estilo, e a banca geralmente vai te cobrar o que está mais formal e normativo. Concordância nominal e verbal é parte obrigatória. Concordância nominal é quando o artigo, adjetivo, pronome e numeral concordam com o substantivo. Parece simples, mas tem armadilhas. Expressões como é proibido e é proibida dependem do que vem depois. Quando vem um substantivo com artigo, é comum concordar, como é proibida a entrada. Quando vem verbo no infinitivo, fica invariável, como é proibido entrar. Palavras como anexo, obrigado, mesmo variam conforme o termo a que se referem. Então seguem anexos os documentos. Obrigada, disse a servidora, ele mesmo resolveu. Concordância verbal é o verbo concordar com o núcleo do sujeito. Com sujeito composto, o mais seguro é o plural, como a equipe e a diretoria decidiram. Expressões como a maioria de, a maior parte de admitem singular e plural dependendo do foco, e a banca pode aceitar os dois em contextos, mas muitas vezes prefere o singular quando a ideia é de bloco, como a maioria dos servidores aprovou. Outro clássico é o verbo fazer indicando tempo, que é impessoal e fica no singular, como faz 2 anos. E o verbo haver com sentido de existir o tempo também é impessoal, como há muitos desafios, há muito tempo. Isso cai demais. Flexão nominal e flexão verbal entram como base para concordância e para reescrita. Flexão nominal envolve gênero e número, como servidor e servidora, ação e ações, e também grau, quando necessário. Flexão verbal envolve pessoa, número, tempo e modo. E aqui entra um ponto forte: uso correto do subjuntivo. Em construções de hipótese, condição, desejo, possibilidade, você tende a usar subjuntivo, como é importante que o órgão promova ações, caso haja necessidade, se o projeto for aprovado.
Um erro típico é colocar indicativo onde deveria ser subjuntivo, como caso ele faz, que na norma padrão é inadequado. O correto é caso ele faça. Vozes do verbo também aparecem muito. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação, como a equipe elaborou o plano. Na voz passiva analítica, você usa ser mais particípio, como o plano foi elaborado pela equipe. Na voz passiva sintética, você usa verbo com si, como elaborou-se o plano ou elaboraram-se relatórios. Aqui mora uma pegadinha. Na passiva sintética, o verbo concorda com o sujeito paciente. Então, se relatórios está no plural, o verbo vai para o plural. E existe também a voz reflexiva, quando o sujeito pratica e sofre a ação, como ele se feriu. Transformação de voz é típica de questões de reescrita, e você precisa manter sentido e manter agente da passiva quando ele existe. Correlação de tempos e modos verbais é a coerência temporal. Você precisa casar os tempos para manter lógica. Quando você usa se com ideia de futuro, costuma ficar se estudar, passará. Quando é hipótese irreal, fica se estudasse, passaria. Quando você usa quando com ideia futura, a norma padrão usa futuro do subjuntivo, como quando eu chegar, avisarei. Em concessão, embora puxa subjuntivo, como embora seja difícil, é possível. Em reescrita, a banca troca conectivo e exige que você ajuste o tempo verbal, e é aí que muita gente erra. Regência nominal e verbal é essencial, e aqui é onde você junta gramática com crase. Regência é o que o verbo ou o nome exige de complemento e preposição. Verbo assistir no sentido de ver pede preposição a, então assistir ao filme. Verbo preferir pede a, então prefiro chá a café. E o do que costuma ser considerado inadequado em construções formais, embora apareça na fala. Verbo obedecer pede a, então obedecer às normas. Verbo informar pode variar, e em prova o mais cobrado é informar algo a alguém, como informou o resultado ao candidato, ou informar alguém de algo, como informou o candidato do resultado. Verbo implicar no sentido de acarretar geralmente aparece sem preposição, como isso implica mudanças, e no sentido de implicância pede com, como implica com o colega. Verbo visar no sentido de objetivar pede a, como visa ao cumprimento, e no sentido de mirar pode aparecer sem preposição, como visou o alvo. Regência nominal também cai, com expressões como favorável a, contrário a, orgulho de, respeito a. E lembra, se o termo exige a e o termo seguinte aceita artigo feminino, a crase pode aparecer. Por isso regência e crase caminham juntas. Coordenação e subordinação são importantes tanto para pontuação, quanto para conectivos. Coordenação é quando as orações são independentes e se ligam por conjunções como e, mas, porém, ou, logo, portanto. Subordinação é quando uma oração depende da outra e exerce função dentro dela. Tem subordinada substantiva, que funciona como substantivo, como em é necessário que o órgão atue, em que o trecho que o órgão atue funciona como sujeito do verbo é. Tem subordinada adjetiva, que caracteriza um nome, como a lei que foi aprovada entrou em vigor. E tem subordinada adverbial, que traz ideia de causa, condição, concessão, finalidade, tempo, consequência, comparação. E isso cai muito quando a banca pede para você identificar a relação lógica, ou substituir conectivos sem mudar o sentido. Se você troca porque por embora, você destrói o sentido, então tem que estar atento. Conectivos, no fundo, são as palavras que costuram o texto. Eles garantem coesão e deixam a lógica clara. Portanto e logo indicam conclusão. Porém, contudo, entretanto indicam contraste. Além disso indica adição. Ou seja, indica explicação e reformulação, visto que e já que indicam causa, embora indica concessão, assim que indica tempo. Em interpretação, quando pedem o sentido de um trecho, muitas vezes a resposta está no conectivo, porque ele mostra se a ideia é oposição, explicação, conclusão ou condição. Agora, a parte final que costuma aparecer como redação na ementa, mas na prática é reescrita e reconhecimento de estruturas corretas e incorretas. A banca vai te dar frases e pedir para identificar erro de concordância, regência, crase, pontuação, pronome, paralelismo, ambiguidade.
E também vai pedir reorganização de orações, juntando períodos, separando, trocando conectivos, transformando voz ativa em passiva, transformando uma oração desenvolvida em reduzida e vice-versa, ou transformando discurso direto em indireto. Aqui o segredo é manter sentido, manter relação lógica e ajustar o que for necessário. Se você une duas frases com por isso, você está dizendo que a segunda é consequência da primeira. Se você une com embora, você está dizendo que a segunda acontece apesar da primeira, e isso muda tudo. Se você reescreve quando concluiu o relatório, enviou-o para ao concluir o relatório, enviou-o. Você manteve a ideia de tempo, mas precisa ver se o sujeito continua claro para não gerar ambiguidade. Se você passa uma frase para passiva, você tem que manter o agente quando ele for importante, como o plano foi elaborado pela equipe, e não simplesmente apagar quem fez, se isso alterar o foco. E quando você transforma discurso direto em indireto, você tem que adaptar pronomes e tempos verbais, como eu te falei. Para fechar, o que eu quero que você leve desta aula é o seguinte: em português, você ganha muita pontuação quando domina o básico de forma muito sólida. Ortografia e acentuação para não cair em erro bobo. Crase com teste de regência e artigo. Pontuação com foco em vírgula e orações explicativas e restritivas. Pronomes relativos, especialmente que e cujo. Concordância com haver e fazer impessoais, e com expressões de quantidade. Regência dos verbos mais cobrados e relação direta com crase. E na interpretação, leitura com prova no texto. Sem opinião pessoal, observando conectivos, tom e intenção do autor.